Escola, comunicação, participação, produção de conhecimento e criticidade. Sejam muito bem-vindos ao podcast Café Prof. Sócio. Olá, eu me chamo Elizabeth Rezende de Almeida, eu sou mestranda do Prof. Sócio da Unemat Campus de Sinop, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, UFC. Hoje nós estamos produzindo um podcast com o tema A Escola Não é uma Empresa, do autor Christian Laval. É um texto, né, que fala sobre as problemáticas que envolvem o neoliberalismo, o capitalismo, a produção do conhecimento como mercadoria. Agora eu quero passar a palavra para as nossas colegas, né? A, tanto a Prof. Nila quanto a professora Zilma. E, enfim, fiquem todos à vontade, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Eu sou a Zilma da Rocha Guzmão, sou mestranda do curso de Sociologia aqui da Unemat Sinop, e é um prazer estar aqui com minhas colegas apresentando esse café profissócio. Hoje vamos dialogar um pouco mais, falar das nossas vivências e das críticas que Laval traz em seu livro. Acho que é isso. Ainda. Olá, eu sou a Nilânia Peixoto, sou professora. Estamos fazendo esse podcast Café Prof. Sócio, através do programa de gravação à distância, porque eu me resido aqui no município de Novo Mundo. Também sou mestranda do programa Prof. Sócio na Universidade de Unemat de Sinop. É um prazer estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco das nossas inquietações, né, sobre o tema A Escola Não é uma Empresa e a infiltração do neoliberalismo escolar. Agora que se deram as apresentações, vamos iniciar a nossa reflexão acerca do livro. Colegas, o que vocês pensam a partir da reflexão, da leitura desse texto, né? Quando a gente traz uma temática da escola como produto, o que vem para vocês na atualidade? O que a escola tem vivenciado? Agora eu quero passar a fala para a Prof. Nila. Então, nessa obra, o autor Christian Laval mostrou que é uma luta permanente, né, em defesa da escola pública democrática. Ele mostrou a situação alarmante que tem acontecido já há muito tempo, e hoje em dia não mais discretamente, na qual os órgãos públicos têm transformado as nossas escolas em uma empresa, né? Isso tudo é baseado no neoliberalismo, e a gente tem visto isso acontecendo e estamos sendo forçados a se sujeitar a esse acontecimento agora tão explícito já no século XXI. Bom, é uma das coisas que, como você pontuou muito bem, né, a escola tem sofrido de todos os lados, né? Inclusive ataques, por quem deveria produzir leis para respaldar a qualidade e a criticidade. Cada vez a gente vê que, principalmente os professores, eles sofrem um contínuo assédio, porque você tem que entregar produtividade, só que não se olha todo o papel do professor, do aluno, as condições. E pensando a partir disso, eu passo a fala agora para a Prof. Zilma, para que ela faça as devidas pontuações e o que ela observa nesse contexto. Assim como vocês pontuaram muito bem, meninas, Laval traz uma crítica a essa forma de educação que está sendo introduzida há longos anos na educação pública, principalmente, no sentido de
de que a educação perdeu o sentido daquela forma de aprendizado do aluno, despertar no aluno aquele aprendizado, sendo de uma forma mais mecânica, de trazer o estudo para o aluno para o mercado de trabalho. Estudar, terminar o ensino médio ou o ensino fundamental em alguns meses para estar preparado para o mercado de trabalho, ou fazer um curso técnico com a mesma promessa de que isso seria como se fosse uma faculdade. Então, os nossos alunos da escola pública, eles não têm uma visão de que o aprendizado tem que ser enriquecedor para eles, não só para o mercado de trabalho, mas como profissional e pessoal. Isso tem se perdido ao longo dos anos e nós temos que tomar uma posição quanto a isso, mesmo com todo as plataformas que a gente tem que acessar, com tudo que a gente tem que fazer, que o governo pede, a escola em si exige que a gente faça, mas fazer isso de uma forma que despertar nos nossos alunos o desejo por aprender, não só para conseguir um trabalho melhor, mas do aprender por aprender. E baseado nisso, nós vemos as problemáticas que atingem as escolas e os professores, que são os grandes afastamentos, né? Em muitas quantidades. Você vê professores muito doentes, com depressão, casos de suicídio, porque assim, nós temos uma quantidade elevada de alunos em sala de aula, metas para serem cumpridas, mas não tem esse olhar humano voltado para o professor. E as demais situações, elas se englobam no que se refere ao papel do capitalismo, né? Dentro, inclusive, da escola, é o que a gente está vendo agora. Então, o capitalismo, ele vai tornando as coisas tudo muito mecânico, assim, de uso muito facilitado para aquele momento. Ele não está planejando e visando o futuro, é a mão de obra, e ele suga de todas as formas possíveis. Então, quando eu passo para esse aluno, dizendo para ele assim, olha, você vai fazer um curso técnico, isso é bom, né? Eu estou minando todas as possibilidades dele de ir para uma graduação, para tornar um ser pensante de uma forma crítica e aprofundada. Porque o que nós temos visto dentro dos apostilados, o material estruturado, são temas extremamente importantes que não são dada a devida, aliás, o devido olhar. Então, quando nós, por exemplo, vamos falar de nazismo, muitas vezes o conteúdo é extremamente breve, assim, são coisas muito superficiais e as pessoas, principalmente os alunos, eles não conseguem ter uma visão ampla que isso afetou o mundo, quais são os resquícios do que aconteceu na Alemanha que trouxe e tem raízes aqui no Brasil até hoje com relação ao racismo, com relação a você colocar pessoas superior a outras ou inferior a outras. Então, é tudo nesse sentido. E a criticidade, ela vai perdendo o sentido no sistema do capital, porque não é importante para o capital eu ter pessoas críticas, pessoas pensantes. Muito pelo contrário, dentro do capital eu tenho uma teia, uma parte da sociedade que ela já comanda e ela vai manter aquela estrutura só de pessoas da mesma linha que vai se manter no poder, e eu tenho uma estrutura de trabalho que vai trabalhar para essas pessoas que mandam. Então, todas as vezes que eu tenho pessoas que pensam, que têm uma visão ampla acerca de vários assuntos e tem conhecimento que vai atrás e quer mudar toda essa estrutura, é onde o capital se sente atacado. E, por isso, o papel da educação é extremamente fundamental eu conseguir minar,
Porque todas as vezes que eu tenho uma educação de péssima qualidade, que eu não tenho essas pessoas que pensam, têm essa visão crítica, eu consigo, de certa forma, diminuir ou deixar essas camadas populares sem acesso a outras possibilidades. Nila, você quer comentar algo a respeito? Sim, o autor, o Christian Lamal, ele deixou muito claro para a gente a mercantilização da educação. É algo muito triste, muito alarmante e algo que me deixou muito impactada durante a leitura do livro. A leitura se tornou instigante ao perceber que a educação ela é vista como bem de consumo e não é como se fosse apenas um serviço e não como um direito social. Com a ideia de adotar uma escola e usar o espaço para publicidade, publicidade de resultados, competição de resultados, gratificações de prêmios. Ele também pontua muito bem, desde a introdução, mas já a partir do segundo capítulo, a ênfase em resultados, resultados e avaliações de larga escala. A padronização curricular, que ocorreu através da BNCC, e esses testes de larga escala, eles servem para medir o desempenho, criando uma cultura de performance e vigilância, vigiando, né, não só a performance do aluno, mas também do professor, igual a Elizabeth pontuou, levando o professor a sempre estar com aquela sensação de estar sendo cobrado, tanto quanto o aluno. Ele precisa que a sua turma ofereça resultados. Ele é bonificado caso isso ocorra. Ele é punido, né, de certa forma, se isso não ocorrer. Acontece até de diretores serem afastados do seu cargo se não faz com que a sua escola tenha um bom andamento, né, nessas avaliações, uma boa pontuação. E também essa gestão por resultados, aplicação de modelos, é como se fosse uma gestão empresarial. Eu fiquei refletindo e vendo como que ele mostra tão claramente as semelhanças entre empresas, né, multinacionais, organizações internacionais, do sistema capitalista está por trás das nossas escolas. Como ficou claro a partir da leitura que realmente nós trabalhamos em uma empresa chamada escola. Por exemplo, a OCBE, né, e grandes organizações internacionais trabalham dessa maneira, né, forçando aqueles indivíduos a darem bons resultados, e aqueles que dão bons resultados, por exemplo, aqui no nosso estado do Mato Grosso, ele vai para o intercâmbio, ele ganha presentes, ele ganha valores, e aquele que não conseguir atingir o bom resultado é aquele funcionário, né, entre aspas, que não mostrou uma boa qualificação. Então, isso é realmente impactante, porque na formação da sociedade, nós, como sociólogos, olhando como ocorre a construção da nossa sociedade baseada em resultados e não em valores, né, e não em direito social, nos entristece e nos desperta mesmo esse sentimento de criticidade, sabe? Desse olhar crítico para essa situação da educação atual. Com vocês, meninas. O fato de percebermos isso nos deixa assustados, um pouco mais assustados do que a gente já estava. Uma leitura, né, do livro com as críticas do autor, a gente reflete um pouco mais sobre o assunto. O aluno de escola pública, ele é ensinado para o mercado de trabalho. Quanto o aluno de escola privada, ele é ensinado para a vida, para ser um grande empreendedor, para viajar o mundo. Enquanto o aluno de escola pública,
nem mesmo para viajar de uma cidade para outra. E isso faz com que o nosso papel, nós tenhamos mais responsabilidade com o nosso papel enquanto professor, enquanto sociólogos, e até os outros professores das outras disciplinas que não são sociólogos também, ter essa visão mais ampla, porque muitas vezes nós percebíamos isso antes, mas de uma forma menos impactante do que é hoje. Uma visão que a gente tem hoje, se nós estivéssemos no início da nossa docência, poderíamos ter um trabalho diferenciado desde aquele início ali. Elizabeth? Mas eu penso que, além da questão de trazer, né, como sociólogos, é também o professor ele estar um passo à frente. Ele não focar tanto na questão do material do livro que vem para ele pensar em outras possibilidades. Assim como numa conversa que eu tive com o meu orientador, ele até pontuou, né? O que faz a diferença para o professor? E aí nós estávamos no impasse, fazendo um debate a respeito da formação, porque o material ele não pode, ele pode ser apontado com uma ausência de qualidade. Mas se o professor ele tiver uma visão de criticidade, uma visão de mundo, ele ir além, ele consegue trazer uma dinâmica de um olhar mais profundo em alguns alunos. É claro que se você observar dentro de uma sala, né, de ensino médio de 40 alunos, talvez você alcance 2, alcance 5, mas o resultado em si é pequeno. Porém, esse pequeno número pode impactar no futuro. Eu quero contar uma experiência que eu tive assim, na infância, né? Nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu sempre fui apaixonada por livro, inclusive a minha pesquisa vai ser na área do Plano Nacional do Livro Didático. E eu lembro que no ensino fundamental, a professora era raras as vezes que a gente tinha acesso a livro. Então, ela chegava com um livro de português bem velhinho e ela lia algumas histórias, mas eram histórias fragmentadas. E eu lembro que tinha a tal da história lá, Maria vai com as outras. Só que ela nunca chegou a ler o final da história, porque tinha só um trecho da história. Eu falava bem assim, quando eu crescer, vai demorar o tempo que for, mas eu ainda compro esse tal desse Maria vai com as outras, porque eu quero saber o que aconteceu com a Maria. E ano passado eu comprei a Maria vai com as outras, que é, se eu não me engano, é da autora Silvia Ortoff. Então eu sempre queria saber o que estava por trás daquelas histórias, sabe? Era importante para mim. Então eu tinha uma visão, né, de curiosidade, que mais tarde se tornou criticidade, que eu pensava, mas por que as coisas são assim? E eu lembro que na escola onde eu estudava, uma professora uma vez ela falou das crianças de rua, que em São Paulo tinha muitas crianças que moravam na rua. E ela falou assim, olha, a gente vai escrever uma carta para o presidente da República, para o Fernando Cardoso, Fernando Henrique Cardoso. E nossa, foi o auge, assim, porque quando a carta voltou com a resposta, né, a gente pegou a resposta de Brasília, foi encantador, assim, porque a pessoa pegou e eram os assessores, aí falavam que eles estavam planejando ações para tirar aquelas crianças da rua e tal. Então, nisso suscitou uma criticidade na Elizabeth, enquanto aluna, o que me possibilitou estar dentro da universidade no mestrado hoje. Mas quando a gente volta, né, para o contexto da escola enquanto mercadoria, enquanto produto, a gente observa que isso é todo um plano muito bem arquitetado e pensado pelo capitalismo. Se nós formos avaliar os cursos que nós temos nas universidades federais e estaduais e os horários,
nós vemos que os cursos noturnos são para a classe trabalhadora. São cursos de matemática, geografia, sistemas de informação, pedagogia, letras, e são cursos que nós temos inclusive aqui. Se você pegar os cursos da Federal e da Unemate também, você vai ver que durante o dia tem engenharia elétrica, engenharia civil, tem medicina, enfermagem, zootecnia, engenharia agrícola e florestal. São cursos que é para quem? Quem tem dinheiro para conseguir manter o seu filho na universidade. Porque se eu sou um filho de uma pessoa de classe trabalhadora, eu automaticamente já preciso me programar e pensar em cursos que eu consiga conciliar com o trabalho. Então, o capitalismo ele acaba se beneficiando, porque quanto for menor o acesso das pessoas a um curso superior, maior o benefício dele. E quanto menos as pessoas elas entendem das leis, elas se questionam, elas leem, elas entendem de um determinado assunto, isso é como se eu tivesse uma problemática, né? A pessoa ela começa ali a entender os direitos dela e vai atrás, e isso acaba gerando uma mobilização, então não é bom para o sistema capitalista. Meninas, falem das experiências de Isso, vocês em sala de aula. Fica à vontade, prof. assim como o autor Christian Laval pontuou, é, essa cultura de massa envolvida no neoliberalismo escolar, né, de maneira tendenciosa, já preparando os estudantes, né, para um mercado de trabalho tendencioso, capitalista, né? Muitas vezes o aluno, o estudante, o cidadão, ele tem vontade de fazer determinados cursos, mas ele tenta procurar algo mais perto, mais próximo da sua realidade, né? Tal coisa ele não pode ser. Tal coisa fica muito longe para ele. Um curso de ensino não ser legal, porque até você, como médico, como você vai se manter? Como você vai, ajudar a sua família? E isso faz com que ele procure, profissões mais perto da sua realidade. Então, eu vejo como que o Estado falha, apesar que no governo Lula já tivemos um avanço, com as cotas sociais. Já permitiu, pessoas pretas como eu ter, um mínimo de chance de alcançar carreiras que verdadeiramente eram o meu sonho, eram o sonho de muitas pretas. Mas outrora nem essa oportunidade tínhamos. Como a, como a Elizabeth disse, é, hoje em dia a gente tem que se moldar, né? A sociedade tem que se moldar ao, a esse projeto muito bem estruturado, como você bem pontuou, infelizmente. Então, que o governo faça mais, né, desenvolva mais projetos que nos permita a ser, quem desejarmos, quem quisermos, e alcançar lugares que verdadeiramente sonhamos e temos capacidade para isso, né? E não só sermos sujeitos vulneráveis, né? Assim como a indústria cultural e também o neoliberalismo quer que sejamos, né? Na qual o rico permanece e continua cada vez mais rico, e, é- e, e, e nós, é, proletariado, né, não temos essa chance, segundo eles. Sim. É, Eu encerro por aqui, né? A minha colaboração é um prazer ter
tido esse momento de partilha com vocês, ter ouvido da parte de vocês essa experiência e podem continuar. Bom, eu falar um pouco da minha experiência. Eu sempre, desde que me formei, eu trabalho em escolas consideradas escolas periféricas. A gente sempre ouve, moro num bairro periférico, então eu sempre ouço, né, falar de uma forma pejorativa do público. E esse ano eu tive um choque de realidade maior, porque eu fui para uma escola em um bairro mais afastado da cidade, na qual eu vivencio situações de preconceito, de bullying, preconceito racial. E aí você para pensar na diferenciação que tem de uma escola dentro da cidade, mesmo que não seja uma escola do centro, né? Uma escola pública mais afastada do centro da cidade, do que uma escola no bairro mais afastado ainda da cidade. Você vê essa diferença não só no comportamento dos alunos, no sentido de eles não têm um propósito, por que que eles estão estudando. Eles sabem que eles têm que ir para a escola porque eles são obrigados a estudar, alguns porque a mãe fala para ele que se ele tiver falta, ela vai perder um benefício social que ela recebe, e outros porque não tem o que fazer em casa, então ele vai para a escola. Então essas crianças, elas chegam lá a maioria das vezes sem se alimentarem, são crianças de ônibus, que moram no bairro mais afastado que aquele, ou moram em chácaras. E aí você se depara com situações diferentes do que você já tem lidado, e que você tem que ter uma empatia maior para fazer com que esses alunos entendam da importância da educação para eles no sentido do aprendizado, não só deles estarem ali. Que, por exemplo, dentro das escolas na região central, você observa essa diferenciação. Por exemplo, os alunos, eles vão para passeios diferentes, a forma como ele é tratado também é diferente, porque os pais, eles acabam entendendo melhor os seus direitos, muitas vezes são pais que têm ensino superior, são crianças que não dependem de transporte público, em grande maioria eles chegam de carro, então eles têm toda uma diferenciação, inclusive no material e no atendimento. E as problemáticas são aquelas que mais penalizam a sociedade, é de tudo, é a falta de alimentação, é aquela criança que chega na sala de aula e ela tá com dor de cabeça, ela tá com dor na barriga, ela não para quieta, aí ela começa a chorar, aí eu almoçou antes de vir para a escola? Não, professora, não tinha comida em casa. E são crianças que vêm de ônibus. Aí eu tinha que retirar da sala de aula, ir lá na cozinha e procurar alguma coisa para alimentar essa criança para depois ela fazer algo na ação, né? Ela dar conta do conteúdo. E a cobrança que nós temos em cima de nós docentes, ela não considera esses aspectos. Porque se eu pensar que um aluno que está com fome, ele não consegue produzir um rendimento escolar adequado, não é porque ele não quer ou porque o professor não quer. É por conta dessa ausência de estrutura. Então, a escola, ela peca na ausência de estrutura. E muitas vezes as formações que nós temos, a fala que a gente ouve é muito assim: ah, mas por que a escola A, que está em tal bairro, consegue o índice de aprovação, os alunos fazem isso, 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 e a escola B, que está em tal localidade, não consegue? É justo porque as condições sociais, elas não estão sendo colocadas na mesa. Você não considera esses fatores. Eu quero agradecer às minhas colegas, a Prof. Nila e a Prof. Zilma, pela oportunidade de estar dialogando com vocês e dizer a todos que vão
nos acompanhar, né, e nos prestigiar assistindo nosso podcast, que deixem os seus comentários, né, qual que é a sua percepção acerca do assunto. Se caso você tenha interesse, faça a leitura do livro, que é uma leitura extremamente pertinente para os dias que nós temos na educação pública do nosso país. E dizer muito obrigada e foi um prazer.